Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 10, nós estamos na 10ª semana do tempo comum. Sim, retomamos o tempo comum. Terça-feira da 10ª semana do tempo comum. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus capítulo 5, versículos do 13 ao 16, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de sair do tempo pascal. Celebramos no domingo passado a solenidade de Pentecostes, que é o coroamento da Páscoa. Os apóstolos recebem o Espírito Santo e começa a missão da igreja, anunciar o evangelho, testemunhar o ressuscitado. Mas por que eu estou falando isso se a Páscoa já acabou? Porque é interessante nós retomarmos o tempo comum e ao mesmo tempo sabermos de onde veio a graça. Porque veja, Jesus hoje no evangelho está dizendo para os seus discípulos: Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Mas de onde vem esta graça? Senão do Cristo ressuscitado e do seu Espírito. Percebe como existe um link entre a Páscoa e o tempo comum? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus está dizendo aqui, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então veja, a graça que nós recebemos de Cristo ressuscitado, na sua Páscoa, e a graça do derramamento do Espírito Santo em nós, que gera vida nova, que gera amor a Deus, comunhão com Deus. Se essa graça nós perdermos, e aí o sentido de o sal que se torna insosso, tornar a graça de Deus vã na nossa vida. É algo que pode acontecer. Mas Jesus está dizendo, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Percebe? Então, uma exortação para que nós tomemos cuidado com a graça que recebemos da Páscoa, com a graça do Espírito Santo que age em nós e que está presente em nós. Então, depois ele diz, vós sois a luz do mundo. De onde vem essa luz? Do ressuscitado. O ressuscitado, celebramos na Semana Santa, no Tríduo Pascal, né? Está muito na nossa memória, a Vigília Pascal, a bênção do fogo novo. Acendemos o círio pascal, Cristo, luz do mundo. Ele que nos iluminou, Ele que nos tirou das trevas, do pecado e da morte. E nos iluminando, agora nós somos luz no Senhor. Percebe? Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde ela brilha para todos que estão em casa. Veja, a luz de Cristo que recebemos, com a qual fomos iluminados, ela serve também e servirá para iluminar a vida de tantas outras pessoas. E aí o Evangelho continua assim: Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Para que vejam as vossas boas obras. Mas aqui tem algo que a gente precisa entender. As vossas boas obras. Meu povo, testemunhar o Cristo,
evangelizar. Ou pegando essa palavra aqui do evangelho de hoje, né? Quando Jesus aqui ele está dizendo para que vejam as vossas boas obras. Essas boas obras não é nada mais, nada menos do que a ação do Espírito de Deus em nós, do que a ação do Espírito ressuscitado em nós. Essas obras, elas são geradas pela graça do Espírito Santo. Não é fruto da nossa vontade simplesmente. É claro que nós temos que ter essa vontade de querer ser um homem novo, uma mulher nova, sermos novas criaturas. Devemos desejar isso diariamente, mas essas boas obras são frutos da ação do Espírito de Deus em nós. E é tão importante, meu povo, a gente compreender isso, porque senão a gente pode cair no pecado da hipocrisia, inclusive. Ah, eu sou cristão, eu preciso mostrar para os outros que eu sou cristão. Então, não é uma coisa forçada. As boas obras não é algo forçado ou forjado. É graça. É a ação de Deus em nós. Lembra daquela palavra que nós escutamos também? Quando Jesus dizia: aquele que me ama guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E nós viremos a Ele e faremos dele a nossa morada. Espírito Santo é derramado sobre nós para gerar em nós a comunhão. E essa presença de Deus em nós, Deus que habita em nós, vai gerando essa vida sobrenatural. É graça de Deus. Então, Jesus está dizendo aqui, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Permitamos, pois, que a presença de Deus em nós, que o Espírito Santo, gerando em nós vida nova, vida transformada, vida renovada, que nós possamos viver no Espírito, para que cada vez mais possamos ser transfigurados ou configurados a Cristo. E assim possamos ser verdadeiramente testemunhas do Senhor, evangelizar com as obras, com a vida, mais do que com as palavras. O Senhor nos dê essa grande graça. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, de seguir a página do Instagram e compartilhar. Deixe os seus comentários.